Você guarda algum objeto de alguém que já partiu? Talvez seja um relógio, uma aliança, um anel, ou aquele colar que sua mãe nunca tirava. Parece inofensivo, não é? Até reconfortante. Mas o que eu vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você olha para esses objetos. Raymond Moody, o homem que cunhou o termo experiência de quase morte e entrevistou milhares de pessoas que estiveram do outro lado, fez uma descoberta perturbadora. Existe um tipo específico de objeto que pode criar uma armadilha invisível. Uma armadilha que prende não apenas o espírito de quem partiu, mas também o seu. E o mais assustador, a grande maioria das pessoas guarda exatamente esse tipo de objeto, sem ter a menor ideia do perigo que ele representa. Antes de continuar, preciso fazer um aviso. O que vou compartilhar não é superstição, não é misticismo vazio. São conclusões baseadas em décadas de pesquisa sobre o que acontece com a essência após a morte. E se você tem qualquer objeto de um ente querido falecido na sua casa, precisa ouvir isso até o final. Porque a diferença entre um objeto que honra a memória e um objeto que aprisiona pode ser a diferença entre paz e anos de sofrimento desnecessário. Então, vamos começar pelo básico. Por que objetos podem carregar energia de quem partiu? Raymond Moody, ao longo de suas pesquisas, percebeu algo que a ciência convencional prefere ignorar. Objetos não são apenas matéria inerte. Eles absorvem energia, intenção, emoção. Quanto mais um objeto é usado por uma pessoa, quanto mais significado emocional ele carrega, mais ele se torna uma extensão daquela consciência. Pense nisso por um momento. Aquele relógio que seu pai usou por 30 anos. Ele não tocou apenas o pulso dele. Ele absorveu preocupações, alegrias, medos, esperanças. Cada vez que seu pai olhava para aquele relógio, uma pequena parte da energia dele ficava impregnada ali. Isso não é metáfora. É física sutil. Pesquisadores de diversos campos, da psicometria à parapsicologia, documentaram que objetos podem reter o que chamamos de impressões psíquicas. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Nem toda impressão psíquica é benigna. E nem todo objeto deve ser guardado. Raymond Moody identificou que certos objetos criam o que ele chamou de vínculos de apego pós-morte. São conexões energéticas que impedem tanto o falecido quanto o enlutado de seguirem em frente. E existe uma categoria de objeto que é particularmente perigosa. Mas antes de revelar qual é, preciso que você entenda a mecânica por trás disso. Quando uma pessoa morre, sua consciência passa por uma transição. Nos relatos de experiências de quase morte, essa transição geralmente envolve uma revisão de vida, um encontro com entes queridos que já partiram e, eventualmente, um movimento em direção à luz. Mas esse processo pode ser interrompido. E uma das formas mais comuns de interrupção é através de vínculos não resolvidos com o mundo material. Imagine que você está tentando atravessar uma porta, mas há uma corda amarrada em você, puxando para trás. Essa corda pode ser um relacionamento não resolvido, pode ser um arrependimento profundo, ou pode ser um objeto que ainda pulsa com a energia daquela pessoa, um objeto que alguém ainda segura com tanta força emocional e cria uma âncora entre os mundos. E aqui está o paradoxo devastador. Quanto mais você ama a pessoa que partiu, mais provável é que você esteja inadvertidamente criando essa âncora. Quanto mais você segura aquele objeto com apego, mais você impede o processo natural de transição. Você pensa que está honrando a memória, mas pode estar criando uma prisão agora
Isso não significa que você deva jogar fora tudo que pertencia a quem você amava. Longe disso. A questão é muito mais sutil e específica. Existem objetos que podem ser guardados com segurança. Objetos que até ajudam no processo de luto saudável. E existem objetos que funcionam como armadilhas. A diferença está em 3 fatores. Primeiro, a natureza do objeto. Segundo, a forma como a pessoa usava esse objeto. E terceiro, o tipo de apego que você desenvolve com ele. Vamos explorar cada um desses fatores. A natureza do objeto é fundamental. Objetos que ficavam em contato direto e constante com o corpo da pessoa carregam a impressão mais forte. Joias são o exemplo mais óbvio. Um anel que nunca saía do dedo. Um colar que repousava sobre o peito. Brincos que eram parte da identidade visual. Esses objetos não apenas absorvem energia, eles se tornam uma espécie de extensão do campo energético da pessoa. Mas joias não são o problema em si. O problema surge quando combinamos a natureza do objeto com o segundo fator, a forma como a pessoa usava esse objeto. E aqui que Raymond Moody fez sua descoberta mais perturbadora. Objetos associados à identidade profunda da pessoa, aqueles que definiam quem ela era, são os mais perigosos de guardar de certas maneiras. Deixe-me explicar com um exemplo. Imagine uma mulher que usava uma aliança de casamento por 50 anos. Essa aliança não era apenas uma joia, era um símbolo do papel mais importante da vida dela, ser esposa. Quando ela partiu, essa aliança carregava não apenas energia, mas a própria essência de como ela se via. Se a família guarda essa aliança de forma saudável, reconhecendo o amor que ela representa, mas permitindo que a energia siga seu curso natural, não há problema. Mas se alguém segura essa aliança como se fosse a própria pessoa, se alguém não consegue sequer olhar para a aliança sem sentir que a mãe ainda está ali, algo diferente acontece. Cria-se um vínculo que pode impedir a transição completa daquela alma. E aqui vem a revelação central. O objeto mais perigoso não é definido apenas pelo que ele é definido pela relação que você cria com ele. Qualquer objeto pode se tornar uma armadilha se você o transforma em um substituto para a pessoa. Se você conversa com o objeto como se fosse a pessoa. Se você não consegue funcionar sem ter o objeto por perto. Se a simples ideia de se separar do objeto causa pânico. Quando isso acontece, você não está mais guardando uma lembrança. Você está criando uma âncora que prende a alma do falecido ao plano material. E, simultaneamente, você está se prendendo em um luto que nunca termina. Raymond Moody documentou casos impressionantes disso. Viúvas que dormiam abraçadas às roupas do marido por anos. Pais que transformavam o quarto do filho falecido em um santuário intocável. Pessoas que carregavam objetos do falecido para todo lugar. Incapazes de dar um passo sem eles. Em muitos desses casos, as pessoas relatavam fenômenos estranhos, sensação de presença constante, sonhos perturbadores, dificuldade em sentir alegria novamente. Guarda alguma lembrança física de alguém que se foi? Uma fotografia antiga, talvez, um livro rabiscado, ou até mesmo aquele cachecol que sua avó usava em todos os invernos. Parece apenas uma recordação. Algo que aquece o coração, não é mesmo? Mas o que eu vou revelar aqui hoje pode mudar radicalmente a sua perspectiva sobre esses objetos. Raymond Moody, um pioneiro no estudo das experiências de quase morte, e que entrevistou milhares de pessoas que retornaram do limiar da morte, fez uma descoberta reveladora. Existe um tipo específico de objeto que pode criar uma espécie de laço.
um elo invisível, quase uma prisão. A impressão de que o falecido ainda estava ali, preso, incapaz de partir. E em alguns casos mais extremos, quando procuravam ajuda de médiuns ou sensitivos, recebiam a mesma mensagem. O espírito estava preso, vinculado, incapaz de completar sua transição. E o vínculo era frequentemente um objeto segurado com apego excessivo. Mas aqui preciso fazer uma distinção crucial, porque existe uma diferença enorme entre apego saudável e apego aprisionante. Guardar um objeto que te lembra de momentos felizes, que te faz sorrir ao lembrar da pessoa, que te conecta com o amor que você viveu. Isso é saudável. Isso é honrar a memória. O problema surge quando o objeto se torna um substituto para o sofrimento da perda. Quando, em vez de sentir a dor, processar a perda e, eventualmente, encontrar paz. Você se agarra ao objeto como uma forma de negar que a pessoa realmente partiu. Quando você usa o objeto para manter uma ilusão de que nada mudou. Esse tipo de apego é destrutivo para você. E, segundo as pesquisas de Raymond Moody, pode ser igualmente destrutivo para o espírito que partiu. Então, qual é o objeto mais perigoso especificamente? Não é um tipo de objeto. É qualquer objeto que você transformou em uma prisão emocional. Mas se tivermos que ser mais específicos, os objetos que mais frequentemente criam esse tipo de vínculo problemático são aqueles que combinam 3 características. Primeiro, contato corporal íntimo e constante. Joias, óculos, relógios, dentaduras, próteses. Segundo, forte conexão com a identidade, alianças, anéis de formatura, medalhas, uniformes, instrumentos de trabalho essenciais. Terceiro, objetos associados aos últimos momentos, a roupa que a pessoa usava quando morreu, objetos que estavam no hospital, itens ligados à doença ou ao sofrimento final. Essa terceira categoria é particularmente delicada. Objetos associados ao sofrimento carregam não apenas a energia da pessoa, mas a energia do momento mais difícil. Guardar a camisola que sua mãe usou durante meses de quimioterapia pode parecer uma forma de honrá-la, mas esse objeto está impregnado de dor, de medo, de sofrimento, e ao segurá-lo, você se conecta constantemente com esses momentos mais pesados. Em vez de se conectar com a vida plena que ela viveu, isso não ajuda nem você, nem ela. Agora você pode estar se perguntando, então o que eu faço? Jogo tudo fora? Queimo os pertences? Finjo que a pessoa nunca existiu? Absolutamente não. A resposta está no equilíbrio, na intenção. Na essência, Raymond Moody, após décadas estudando a morte e o que vem depois, desenvolveu uma abordagem que ele chama de desapego consciente. Não se trata de eliminar objetos, trata-se de transformar sua relação com eles. Deixe-me explicar como isso funciona na prática. O primeiro passo é a identificação honesta. Olhe para os objetos que você guarda de quem partiu. E para cada um, pergunte a si mesmo, esse objeto me traz paz ou inquietação? Quando pego esse objeto, sinto gratidão pelo tempo que tivemos juntos, ou sinto uma dor que nunca passa. Esse objeto me ajuda a seguir em frente com as memórias no coração, ou me mantém preso em um sofrimento da perda congelado. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Porque a diferença entre essas respostas é a diferença entre lembrança saudável e prisão emocional. O segundo passo é a separação gradual. Se você identificou objetos que criam apego excessivo,
Não precisa eliminá-los de uma vez. Comece colocando-os em uma caixa. Depois, coloque a caixa em um lugar menos acessível. Permita-se sentir a ansiedade que surge quando o objeto não está mais ao alcance imediato. Essa ansiedade é informativa. Ela mostra exatamente o nível de apego que você desenvolveu. Com o tempo, a ansiedade diminui e você percebe que a pessoa que você ama não estava no objeto. Ela está nas memórias, nos aprendizados, no amor que você carrega dentro de você. O terceiro passo é a transformação de intenção. Alguns objetos podem ser transformados em vez de eliminados. A aliança pode ser derretida e transformada em algo novo. Um pingente, um anel diferente. Isso mantém a conexão material enquanto transforma a energia, permitindo que tanto você quanto o falecido sigam em frente. Roupas podem ser transformadas em colchas, almofadas ou doadas para quem precisa. O ato de doar é particularmente poderoso. Ele transforma a energia de apego em energia de generosidade e permite que o legado da pessoa continue de uma forma viva e positiva. O quarto passo é o ritual de liberação. Para objetos que carregam energia particularmente pesada, especialmente aqueles associados aos últimos momentos ou ao sofrimento, um ritual de liberação pode ser necessário. Isso pode ser tão simples quanto acender uma vela, segurar o objeto, agradecer pela vida da pessoa e pedir que ela siga em paz. Algumas tradições sugerem enterrar ou queimar esses objetos com intenção consciente. Outras sugerem doá-los ou deixá-los em um lugar na natureza. O importante não é o ritual específico, é a intenção de liberar o vínculo enquanto mantém o amor. Você está dizendo, eu te libero para seguir sua jornada, e eu me libero para continuar a minha. Nosso amor não precisa de correntes para existir. Isso pode parecer simples, até simplista, mas o efeito pode ser profundo. Raymond Moody relatou casos em que pessoas que realizaram esse tipo de ritual experimentaram mudanças dramáticas. Os sonhos perturbadores pararam. A sensação de presença pesada desapareceu. Pela primeira vez em anos, conseguiram sentir alegria novamente. E, significativamente, muitas relataram sentir que o ente querido finalmente estava em paz, como se o espírito tivesse conseguido completar sua transição. Agora, preciso abordar algo que talvez você esteja pensando. E se eu não acredito em espíritos? E se para mim, quando morremos, simplesmente acabamos? A resposta é, isso ainda se aplica a você. Porque independentemente do que acontece com a essência após a morte, o que acontece com você durante o sofrimento da perda é muito real. E apego excessivo a objetos é cientificamente documentado como um fator que prolonga o sofrimento da perda patológico. Estudos em psicologia do sofrimento da perda mostram que pessoas que transformam objetos em substitutos para o falecido têm taxas significativamente mais altas de sofrimento da perda complicado. Elas demoram mais para se recuperar, têm mais sintomas de depressão e, frequentemente, desenvolvem comportamentos compulsivos em relação aos objetos. Então, mesmo que você veja tudo isso de uma perspectiva puramente psicológica, sem nenhum elemento espiritual, a conclusão é a mesma. Transformar objetos em prisões não é saudável para você. E a prática do desapego consciente pode ser libertadora. Deixe-me compartilhar um caso que Raymond Moody descreveu em uma de suas palestras. Uma mulher, após 40 anos de casamento, perdeu o marido. Ela guardou absolutamente tudo: roupas, sapatos,
escovas de dente. Os óculos dele ainda ficavam na mesa de cabeceira. Por 5 anos, ela viveu assim, incapaz de mudar qualquer coisa, incapaz de processar o sofrimento da perda. Ela relatava que sentia a presença dele constantemente. Não de uma forma reconfortante, mas de uma forma pesada. Como se ele estivesse preso ali, tão incapaz de seguir em frente quanto ela. Quando finalmente buscou ajuda, recebeu orientação para fazer exatamente o que descrevi. Identificar os objetos, separar gradualmente, transformar alguns, liberar outros. O processo levou meses. Foi doloroso, mas no final, ela descreveu o resultado como uma libertação dupla. Ela se sentiu livre pela primeira vez em 5 anos e, mais significativamente, sentiu que o marido finalmente estava em paz. Os sonhos mudaram. A presença pesada desapareceu. Ela conseguiu lembrar dele com amor, em vez de dor. Isso é o que o desapego consciente pode oferecer. Não a eliminação da memória, mas a transformação do apego em amor livre. Agora, há mais uma camada que preciso explorar. Porque até agora falamos sobre objetos que você guarda. Mas e quanto a objetos que você recebe? Heranças, presentes pós-morte, objetos deixados em testamento. Esses objetos carregam uma dinâmica diferente. Quando alguém deixa algo especificamente para você, existe uma intenção por trás. E essa intenção pode ser positiva ou pode ser problemática. Alguns objetos são deixados com amor genuíno, com o desejo de que você os use e seja feliz. Outros são deixados como uma forma de controle, como uma tentativa de manter um vínculo além da morte. E outros ainda são deixados por hábito, sem nenhuma intenção consciente. A questão que você precisa se fazer ao receber um objeto herdado é: qual era a intenção? Se a pessoa queria genuinamente que você tivesse esse objeto e fosse feliz com ele. Aceite com gratidão. Se a pessoa estava tentando manter controle, ou se você sente peso ao segurar o objeto, talvez seja melhor não aceitar, ou aceitar, e depois transformar, ou liberar. Você não é obrigado a carregar o peso emocional de ninguém, mesmo de alguém que você amava. O amor verdadeiro não prende. O amor verdadeiro liberta. E agora chegamos ao ponto mais delicado de toda essa discussão. E se o objeto problemático não é uma joia ou uma roupa? E se é algo maior? Casas, por exemplo. Raymond Moody documentou casos de famílias que herdaram casas de parentes falecidos e experimentaram anos de fenômenos estranhos. Sensações de presença, objetos que mudavam de lugar, sons inexplicáveis. Em muitos desses casos, não era a casa em si que era o problema. Era a forma como a família se relacionava com a casa. Quando uma casa herdada se torna um santuário intocável, quando ninguém ousa mudar a decoração ou o uso dos espaços, quando a casa é tratada como se o falecido ainda morasse lá, o mesmo padrão de apego aprisionante se estabelece. A solução não é necessariamente vender a casa, é tomar posse dela, mudar a decoração, usar os espaços de forma diferente, fazer da casa sua, enquanto mantém gratidão pelo legado. Isso permite que a energia circule novamente e libera tanto os vivos quanto os mortos do padrão de estagnação. O mesmo princípio se aplica a negócios herdados, veículos, coleções, qualquer coisa que você recebe de alguém que partiu. A chave é sempre a mesma: usar, transformar ou liberar. Nunca cristalizar. A cristalização é o perigo. Quando você congela algo no tempo, tenta preservá-lo exatamente como era.
você está lutando contra a natureza fundamental da existência. Tudo flui, tudo muda, tudo se transforma. Tentar impedir esse fluxo, seja através de objetos ou de qualquer outra forma, só cria sofrimento para você e possivelmente para quem partiu. Há ainda um aspecto que preciso mencionar. É sobre a comunicação. Muitas pessoas que guardam objetos de falecidos o fazem porque sentem que é a única forma de manter conexão. Como se, ao soltar o objeto, fossem soltar a pessoa. Mas Raymond Moody, através de suas pesquisas com experiências de quase morte, oferece uma perspectiva diferente. A conexão real não precisa de objetos. Pessoas que tiveram experiências de quase morte frequentemente relatam encontros com entes queridos falecidos. E esses encontros não dependem de objetos físicos. A conexão é direta, essência para essência, amor para amor. Se essa conexão é possível no momento da quase morte, por que não seria possível agora? A sugestão de Moody é simples. Em vez de segurar objetos, converse diretamente. Fale com a pessoa que partiu, não com o objeto. Pode ser em voz alta, pode ser mentalmente, pode ser em um diário. Expresse o que você precisa expressar. E depois, importante, esteja aberto para ouvir. Muitas pessoas relatam receber respostas através de sonhos, através de coincidências significativas, através de uma sensação de paz que surge do nada. Essa forma de comunicação é mais direta, mais saudável e não cria os vínculos aprisionantes que objetos podem criar. Você pode manter objetos como lembranças, como símbolos, mas não dependa deles para a conexão. A conexão verdadeira transcende o material. Agora, deixe-me resumir os pontos principais que exploramos. Objetos de pessoas falecidas podem carregar energia. Isso é documentado tanto em pesquisas de parapsicologia quanto na experiência de milhares de pessoas. Alguns objetos são mais propensos a criar vínculos fortes, especialmente aqueles em contato corporal íntimo, conectados à identidade profunda, ou associados aos últimos momentos. Mas o objeto em si não é o problema. O problema é o tipo de apego que você desenvolve, quando um objeto se torna substituto para a pessoa, quando você não consegue funcionar sem ele, quando a ideia de se separar causa pânico, você criou uma prisão. Uma prisão que pode afetar você através do sofrimento da perda prolongado e que, segundo as pesquisas de Raymond Moody, pode afetar também o espírito do falecido, dificultando sua transição. A solução não é jogar tudo fora. É desenvolver uma relação consciente e saudável com esses objetos. Identificar honestamente quais criam apego excessivo. Separar gradualmente. Transformar quando possível. Liberar quando necessário. E, acima de tudo, lembrar que a conexão verdadeira com quem partiu não depende de objetos materiais. O amor transcende a matéria. As memórias vivem em você. E a essência da pessoa que você amava não está presa em um anel ou uma roupa. Ela continua transformada, livre. E você também pode ser livre. Agora, antes de encerrar, quero deixar uma reflexão final. Tudo que discutimos hoje pode parecer simples quando lemos ou ouvimos, mas na prática, quando é você segurando aquele objeto, quando é você sentindo aquele apego, a coisa muda completamente. A dor do sofrimento da perda é real. O desejo de manter qualquer conexão com quem partiu é completamente compreensível.
como guardar aquele relógio que ele tanto amava, ou aquela receita de família que ela sempre fazia. Ninguém está te julgando por guardar objetos. Ninguém está dizendo que você errou. Jamais! O que estou oferecendo é uma perspectiva, uma ferramenta para refletir, uma possibilidade de libertação, um caminho para a cura. Você pode usar quando estiver pronto. E se esse momento ainda não chegou, tudo bem, respeite seu tempo. O sofrimento da perda tem seu próprio tempo. Cada um vive de um jeito. O importante é saber que existe um caminho, uma luz no fim do túnel. E que quando você estiver pronto para trilhá-lo, ele estará lá, te esperando, de braços abertos. Raymond Moody dedicou sua vida a estudar o que existe além da morte. Ele mergulhou fundo nesse mistério. E uma das maiores lições de suas pesquisas é esta: a morte não é o fim. É uma transformação, uma passagem. A essência continua, ela se eleva. O amor continua, ele transcende. A conexão continua, ela é eterna. Mas para que tudo isso flua da forma mais bela possível, precisamos aprender a soltar, deixar ir, não soltar o amor, nunca o amor. O amor é a força mais poderosa que existe. Soltar o apego, aquele apego que nos prende e impede de seguir em frente. Soltar a necessidade de controle, aceitar que nem tudo podemos controlar. Soltar o medo do desconhecido, o medo de perder. Quando fazemos isso, liberamos não apenas a nós mesmos, nos libertamos das correntes do sofrimento. Liberamos também aqueles que amamos e que partiram antes de nós. Permitimos que eles sigam seu caminho. E essa é a forma mais profunda de honrar a memória de alguém. Muito mais profundo que qualquer objeto. Não prendê-lo com nosso apego, impedindo sua evolução, mas libertá-lo com nosso amor, desejando que ele encontre a paz. Pense nisso da próxima vez que você pegar aquele objeto, aquela fotografia, aquela lembrança. Pergunte a si mesmo: estou honrando a memória de quem se foi, ou estou aprisionando tanto a mim quanto a ele? A resposta honesta pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda, para você, para sua paz interior e para quem você ama do outro lado, para que ele siga sua jornada. Se este conteúdo ressoou com você, deixe seu comentário contando qual objeto de um ente querido você guarda e o que ele significa para você. Qual a história por trás dele? Vamos criar um espaço de partilha e acolhimento. Um lugar seguro para expressar nossas emoções. Porque no final, todos nós estamos nessa jornada juntos, tentando entender a morte, esse grande mistério da vida, tentando honrar quem partiu, da melhor forma que podemos, tentando encontrar paz em meio à dor e talvez, apenas talvez, conversando sobre isso abertamente, sem tabus, possamos ajudar uns aos outros a encontrar o caminho, a encontrar a luz. Muito obrigado por estar aqui até o final. Sua presença é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios da vida, da morte e de tudo o que existe entre eles.